falar sobre normalização de dados. A normalização é uma técnica formal, simples e de fácil aplicação que visa organizar um projeto de banco de dados, reduz redundância de dados e aumenta a integridade e o desempenho do sistema. Então, a normalização é um processo que será feito dentro das tabelas, dentro das entidades, para evitar anomalia de inclusão, alteração ou remoção de dados. Quando eu falo a respeito dos dados, eu me refiro aos registros, que seria o alimento aí da nossa base de dados, o alimento da nossa tabela. Para passar pela normalização, nós temos a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Veremos as três formas. Então, primeiro, para a tabela ficar inserida, ela fica dentro de um padrão. Para ser atribuído aí como primeira forma normal, as colunas devem ter apenas um valor. Então, vamos supor que eu crie um atributo chamado telefone. Dentro desse atributo, eu posso ter um único valor. Eu não posso ter, por exemplo, telefone residencial, comercial, celular. Cada entidade precisa ter uma chave primária. Então, chave primária, nós já vimos esse conceito, que é aquele atributo que vai tornar cada registro único. A coluna, ela precisa ter o mesmo tipo de dado. Então, nós vamos definir se a coluna ela vai receber um número inteiro, se vai ser texto, se vai ser data. Então, a coluna precisa ter o mesmo tipo de dado. Um nome único, sem acento, sem espaços e sem caracteres especiais. Caso eu queira colocar o nome do atributo como sendo um nome composto, por exemplo, data de nascimento. Ao invés de colocar data, espaço, de, espaço, nascimento, eu posso colocar tudo junto. Tá? Então, como regra de nomenclatura, não pode ter acento, espaço e caracteres especiais. A ordem dos dados registrados em uma tabela não deve afetar a integridade dos dados. Então, caso eu coloque uma informação de nome, ele não precisa necessariamente estar aí classificado em ordem alfabética. Então, exemplo para a gente colocar a nossa entidade na primeira forma normal. Vamos primeiro para a tabela não normalizada. Então, aqui nós temos o nome da pessoa, aí tem um atributo, data, espaço, de, espaço, nascimento. Lá no atributo telefone, nós temos dois valores. Então, ele tem um telefone fixo e um celular. E o e-mail, ele está sendo separado aí pelo tracinho. Então, essa tabela, ela não está normalizada. Vamos normalizar, então, essa tabela, utilizando a primeira forma normal. Então, a TB cliente recebeu uma chave primária. Então, o atributo ele está como PK cliente. O nome do cliente, o sobrenome. Ao invés de colocar data de nascimento, o atributo ficou somente como nascimento. Aí nós temos o telefone, embaixo o valor do telefone fixo, o celular e o e-mail. Então, dessa maneira, essa tabela está na primeira forma normal. Bem simples. Segundo a forma normal, a tabela ela precisa estar na primeira forma normal e é uma tabela sem dependências parciais. Então, a dependência parcial é uma coluna que não depende exclusivamente da chave primária para existir. Então, nós trabalharemos aí com o exemplo de uma tabela que vai fazer um controle de produtos. Então, vai ter a chave primária do produto e as informações, descrição, departamento e também tem as informações do fornecedor. Então, as informações do fornecedor não dependem da chave primária do produto. Tá? Então, quais são os procedimentos para inserirmos aí a nossa entidade na segunda forma normal? Primeiro, nós vamos identificar os atributos que não são funcionalmente dependentes de toda a chave primária. Identificou? Depois que nós fizermos isso, nós vamos remover da entidade todos esses atributos identificados e criar uma nova entidade com eles. Então, vamos passar aí para o exemplo. Tabela não normalizada. Então, nós temos a tabela produto, TB produto, PK produto, então uma chave primária para o produto.
Atributo produto, tem lá a descrição do produto, mouse, teclado, fone, o departamento. Aí nós temos fornecedor, o nome do fornecedor. Então, o produto mouse e teclado, ambos foram vendidos pelo fornecedor 1. Aí nós temos as informações do fornecedor. Tem aí o CNPJ, o contato e as informações do produto, o preço de custo. Então, preço unitário, preço de custo aí desse produto, R$ 59,99. E nós temos as informações de revenda. Então, tem um valor de acréscimo, né, para ser revendido aí pela loja. Quantidade, então, quantos produtos foram comprados, né, por esse fornecedor. Então, 1.000. Subtotal é uma multiplicação. Então, nós temos o preço de custo multiplicado pela quantidade. Saída, quantos produtos foram vendidos pela loja. E o estoque seria a diferença, tá, da quantidade menos a saída. Então, agora, vamos aplicar a segunda forma normal. Então, nós teremos aí duas entidades, tá? Ao invés de colocar todas as informações de produto e fornecedor numa única tabela, nós vamos desmembrar. Então, nós vamos criar uma tabela TB fornecedor e vamos colocar as informações do fornecedor dela. Então, nós temos PK fornecedor, a chave primária, e tem muitas informações referentes ao fornecedor. Aqui nós temos a razão social, o nome fantasia desse fornecedor, o número do CNPJ, tá? Então observe que nós temos aqui na tabela 4 fornecedores. A razão social de cada um, o nome fantasia, o CNPJ, o nome do contato, o cargo, o telefone, o e-mail, o CEP relacionado ao endereço aí de cada empresa, de cada fornecedor, o número e o DSD é o período, né, que o fornecedor ele fez essa parceria aí com a loja. E nós temos a tabela produto. Aqui no TB produto, nós temos a chave primária, então PK produto, a descrição do produto, o departamento que esse produto ele é vendido. E ao invés de ter as informações do fornecedor na tabela produto, nós colocamos uma chave estrangeira. Então, aqui, ó, FK fornecedor, lembrando, o que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é a chave primária de uma outra tabela. Então, nós faremos uma ligação. Aqui é necessário ter uma relação, um relacionamento entre essas duas tabelas. Ao invés de repetir todas as informações dos fornecedores, nós vamos trazer uma chave estrangeira para essa tabela e colocaremos somente o código. Então, temos lá o mouse e o teclado, ambos do fornecedor 1, com código 131. E aqui segue com as informações do produto, o preço de custo, o valor de revenda, o acréscimo, a quantidade, o subtotal, a saída e o estoque. Então, quando nós colocamos a nossa entidade na segunda forma normal, quais são as vantagens? Evita a repetição de informações. Se excluirmos um fornecedor da tabela produto, ele continua existindo na tabela TB fornecedor. Então aqui ele está demonstrando as informações, em nenhum momento aparece o fornecedor 4. Então nós temos duas vendas, né, do fornecedor 1, fornecedor 2 e fornecedor 3. Embora não apareça aqui nessa tabela, nessa entidade do produto, esse fornecedor ele continua existindo nessa tabela, na tabela TB fornecedor. Ao acrescentar algum fornecedor, é só inserir o código ao invés de duplicar as informações. Então, essas são as vantagens de atribuirmos a segunda forma normal aí nas nossas entidades. E mostra também a importância do relacionamento entre as tabelas. Terceira forma normal. Então, para a entidade ela estar na terceira forma normal, a tabela ela deve estar na segunda forma normal e não deve existir dependências transitivas. O que seria dependência transitiva? Nenhuma coluna não chave depende de outra coluna não chave. Então, a dependência transitiva é a dependência entre dois ou mais atributos não chave. Então, na segunda forma normal,
tem a chave primária e nós colocamos dois itens, né? Tanto as informações do produto quanto do fornecedor. Na terceira forma normal, não pode existir dependência transitiva que é composta, né, por dois ou mais atributos não chave. Então, veremos aí um exemplo prático. A primeira tabela não normalizada, tá? Para a gente aplicar a terceira forma normal. Nessa tabela não normalizada, nós temos um controle de vendas. Então, nós temos a chave primária, aparece como o ID pedido, a data da venda, cliente, então nós temos o nome do cliente, o CPF do cliente, a renda, o produto que esse cliente comprou, o vendedor que atendeu esse cliente, o salário base do vendedor, o departamento que o produto ele pertence, o valor de revenda, a quantidade de produtos que o cliente comprou e o subtotal. Então, observe, nessa tabela, nesse controle de vendas, nós temos uma chave primária, que é o ID pedido, e nós temos aqui três informações dependentes, né, dessa chave primária. Cliente, então aqui ele está mostrando o cliente, o CPF, mas pode ter N informações de cliente. Produto, também, né, tem aí produto, aí departamento, além do valor de revenda. E nós temos também as informações aí do vendedor. Então tem lá o nome do vendedor, o salário base do vendedor. Então tudo isso concentrado numa única tabela. Então essa tabela ela não está normalizada. Para normalizar, nós vamos então criar diversas entidades, tá? Depois a gente faz a ligação entre elas. Nós trabalhamos aí a importância também do relacionamento. Então, nós vamos criar a tabela produto, então a entidade TB produto, aí teremos a chave primária, PK produto, com as informações do produto. Ele está mostrando a descrição, o departamento e aqui o valor, tá? Aqui já está mostrando o valor de revenda. Pode ter também o valor de custo, como nós visualizamos no outro exemplo. Entidade TB vendedor, então aqui uma tabela onde tem as informações dos vendedores, chave primária, PK vendedor, o nome do vendedor, o sobrenome, o salário base, também pode ter outras informações do vendedor, né? Por exemplo, o CPF desse vendedor, data de admissão, sexo, estado civil, endereço, tá? Mas aqui ele tem essas informações. Também a TB cliente. Então, a tabela cliente ela tem a sua chave primária através do código PK cliente, ele vai trazer as informações do cliente. Então, o nome do cliente, o sobrenome, o número do CPF, a renda, também pode ter outras informações do cliente. E o nosso registro de venda, ele virou TB registro venda. Vamos observar como que ficou, então, né, a terceira forma normal. Então, nós temos a chave primária da TB registro venda, né, que está lá como sendo a nota fiscal. As informações do cliente vai entrar como sendo uma chave estrangeira. Então, FK cliente, ó, pelo código do cliente, também, né, precisamos relacionar essas tabelas para ter as informações do cliente. As informações do produto, ao invés de repetir os dados, as informações do produto, vamos trazer uma chave estrangeira e depois também fazer o relacionamento com a tabela aí de produto. FK vendedor, então chave estrangeira para trazer as informações do vendedor e aqui o restante das informações referente aí à venda, então a quantidade e o subtotal. Então, dessa maneira, nós aplicamos a terceira forma normal. Etapas para normalizar os dados. Então, primeiro, separação dos atributos multivalorados. Então, os dados que se repetem, eles devem ser colocados em outra tabela. Então, isso ficou muito claro nesse último exemplo, né, da terceira forma normal. Ao invés de concentrar tudo na tabela aí de controle de vendas, nós especificamos, né, uma tabela para produto, uma para vendedor, para cliente.
Remoção de colunas com informações que aparecem em outras tabelas. Então, se eu trouxe a informação do vendedor através de uma chave estrangeira, eu não preciso repetir essas informações, não preciso trazer novamente o nome do vendedor, o CPF, enfim, todos os demais dados dele. Cada entidade com a chave primária e a ligação do item. Então, o relacionamento de tabelas é extremamente importante aí na formação do nosso banco de dados. Tá certo? Então, dessa maneira, nós passamos pelas 3 formas, né? A primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira. E no próximo vídeo, veremos, então, os tipos de relacionamento entre aí as tabelas. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!